A constipação intestinal, também conhecida como intestino lento ou preso, é um problema que atinge pessoas de todas as idades. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cerca de 30% da população brasileira sofre desse problema, aproximadamente 64 milhões de pessoas. Quem traz outras informações e dicas para diminuir a constipação é o Pedro Farias. Pedro, é com você. Olá, Dácia, olá você que está em casa. Olha, se você evacuar menos de 3 vezes por semana ou sente dificuldade para evacuar, você pode estar sofrendo de constipação intestinal. E para a gente falar desse problema hoje e trazer soluções de como resolver, eu estou aqui com o Dr. Breno, que é especialista na área. E a gente quer saber, primeiro, Dr. Breno, como a gente resolve esse problema, quais são os sintomas e o que acontece no corpo de alguém que sofre desse tipo de problema, de constipação intestinal. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é interessante a gente falar que a constipação intestinal, também conhecida como intestino preso, né, ou prisão de ventre, né, seja lá qual for o nome que você possa dar aí, é uma condição muito frequente, né, bem comum na população de modo geral, principalmente em mulheres, né, e o que acontece é uma dificuldade da propulsão do bolo fecal pelo cólon, pelo intestino, né, até a ampola retal, até ser realmente, até acontecer a evacuação, né. A grande maioria desses casos, 85% deles, é de origem primária, então assim, não tem nenhuma doença associada que seja a causa disso, né, pode ser algo pontual ou até mais crônico, e assim, em relação como que a gente pode definir isso, né? A gente, em geral, leva em consideração 3 fatores. Uma delas é justamente isso que você falou, né? O fato de pacientes que, às vezes, evacuam menos de 3 vezes por semana, é um fator que a gente leva em consideração. Outros 2 fatores, aquela sensação incompleta de evacuação, então, às vezes o paciente evacua e logo depois tem aquela sensação que realmente ainda tem alguma coisa para sair, né? E uma terceira característica que a gente sempre leva em consideração também, as fezes mais ressecadas mesmo, a dificuldade de evacuação, né? Aquelas fezes mais endurecidas mesmo, né? Certo. E quais são as causas da constipação? Seria algo em relação à dieta, água? Teria algum motivo, alguma causa específica para causar isso no corpo de alguém? Sim, eu acho que as causas principais seriam a má alimentação, né? Então, assim, uma ingesta pobre em fibras vegetais, né? Uma ingesta pobre de água, né? E líquidos, né? Ansiedade, depressão, sedentarismo, pacientes que acabam não fazendo uma atividade física adequada, uso de algumas medicações aí que possam causar alguns efeitos adversos que causem a constipação. Certo, doutor. E como fazer para tratar esse problema? Existe algum tratamento, alguma mudança de hábito que a gente possa fazer, que alguém possa fazer, se alguém sofre desse problema, para poder resolver e amenizar a constipação? Sim, justamente tudo isso que eu falei que prejudicaria, né? Eu acho que seria interessante, então, a gente frisar o aumento da ingesta hídrica, né? Então, tomar bastante água, líquidos de modo geral, pelo menos aí para pacientes constipados, pelo menos 3 a 4 litros de água por dia, né? Uma ingesta rica em fibras, então bastante frutas, principalmente frutas com cascas, né? Vegetais aí, né? Legumes, né? Evitar alguns alimentos mais constipantes, então muita carne, muitos alimentos industrializados, alimentos muito com açúcar, gordura e é basicamente e a atividade física que eu tinha dito também que o sedentarismo é um fato importante também. Então, bastante água, bastante fibras e atividade física aí. Desculpa, mais uma coisa importante, eu acho que às vezes a gente tem aquele adia a ida ao banheiro, né? Então, inibir a vontade de ir ao banheiro também é algo negativo aí, né? Então, você fala, depois eu vou, estou terminando um trabalho aqui. Isso realmente prejudica para quem tem constipação, vai ressecar mais ainda as fezes, tá? Doutor, para a gente encerrar, o que acontece se alguém sofrer de constipação aguda e não ir ao médico? O que pode acontecer e qual o alerta que o senhor faz para alguém de casa que esteja sofrendo desse problema? Na verdade, assim, a constipação, digamos que
uma complicação seria o fecaloma, né? O fecaloma seria um bolo fecal um pouco mais endurecido, um pouco mais ressecado, né? Que dificultaria muito aí a evacuação do paciente. E em alguns casos precisa sim ir até o hospital fazer uma lavagem intestinal, e em casos mais agudos, aí, em casos piores, aí, mais graves, até às vezes precisa fazer cirurgia. Mas eu acho que o principal, que seria interessante a gente falar, é esses hábitos saudáveis aí para a gente evitar chegar nesse ponto. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. E para você de casa, ficam as orientações. Se você sofre desse problema, procure um médico e mude seus hábitos para que você possa ter uma saúde maior no seu intestino e no seu corpo. Eu volto contigo, Darcy. Ótimas dicas, obrigada, Pedro.